Eu tô meio impactado com algumas análises sobre o jogo do Palmeiras contra o Fluminense. E, de fato, talvez eu tenha uma visão diferente. Eu fui ao jogo, né? Cheguei agora em casa, inclusive, de Barueri, longe, que é uma beleza da minha casa. Eh, Demorei pra cacete, fui jantar, enfim, comer uma parada, mas já quero fazer agora porque tô com as coisas frescas na cabeça. E eu acho que é importante que se tenha consciência que foi uma grande vitória esse jogo do Palmeiras. Foi uma grande vitória contra o Fluminense, porque o Fluminense é um dos grandes times do campeonato até aqui, do Brasil até aqui. Talvez junto com o Palmeiras, os 2 melhores times do Brasil nesse momento, sempre importante lembrar, que estão praticando de futebol nesse momento. O Flamengo ainda é um time que tá pegando muito no tranco, o Cruzeiro é um time que não conseguiu encaixar até aqui com o Tite, nem vi direito do jogo do Corinthians, mas vi que os caras estão muito puto. Então, era um jogo muito importante de se vencer os 3 pontos, principalmente jogando em casa, e venceu, tá. Caralho, estranha a câmera. E venceu. E não venceu jogando mal. Não, acho que tem algumas coisas a serem pontuadas, mas não venceu jogando mal. Vamos falar bastante desse jogo? Deixa, aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ó, 2h13 da manhã e eu gravando vídeo aqui. Vamos lá. Vitória contra um dos melhores times do Brasil, contra um dos melhores times do campeonato. Obviamente, não ia ser um jogo fácil. O Fluminense do Zubeldia é um time bem treinado, é um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e é um time que vai tirar ponto de muita gente jogando fora de casa. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Então, eu considero uma vitória muito boa do Palmeiras jogando na Arena Barueri. Sofreu um pouco mais no final do que talvez devia? Até acho que sim, mas não acho que fez um jogo ruim. A gente tem que botar também os méritos do Fluminense, gente. O Fluminense é um time muito organizado, o Fluminense é um time que gosta da bola também e gosta de jogar com a bola. Foi meio que uma disputa para ver quem ia ter a posse, e acho que tem coisas bem positivas, algumas coisinhas negativas, normal, dos jogos, mas coisas positivas. Vamos analisar os jogadores, tá? Primeiro, num jogo como um todo, Palmeiras começa avassalador, começa muito bem, começa pressionando o Fluminense, colocando o pé lá na bola, lá em cima, e começa tentando jogar pelo chão, passando muito pelos volantes e também pressionando com os atacantes lá. O Vitor Roque fez um grandíssimo jogo hoje, eu achei. Achei que o Vitor Roque foi muito bem. E aí, logo de cara, ele sofre o pênalti. Eu tô vendo muita gente falar desse pênalti e pra mim é um alarme, assim, um alarde, nossa, muito acima do tom, muito. Tem o toque claro do Fábio no pé do Vitor Roque, em velocidade, desloca, você pode achar que não é suficiente, mas tratar isso como um erro claro e absurdo, porra, é muito longe disso, gente. O futebol brasileiro já tem muitos erros que são muito claros. Esse é um lance que dá pra se discutir, mas assim, no meu ponto de vista, né, muito pouco, assim, eu tenho pouquíssima dúvida de que foi pênalti esse lance no Vitor Roque. Enfim, o Palmeiras abre o placar, depois, logo em sequência, faz o gol do Alan, e o gol do Alan é importante se destacar a construção, né, Kelvin pra Alan, Alan pra Kelvin, o Kelvin acho que saiu jogando melhor hoje, com bola do que vinha nos últimos, forçou no Flaco, Flaco sustentou no pivô e aí o Alan arranca, vai pro 1 contra 1, acaba tirando pra dentro e fazendo gol. Ali naquele momento, caralho, o Palmeiras vai atropelar, vai golear, mas não. O time do Fluminense, que hoje veio um pouquinho mexido, né, com algumas peças diferentes, poupou. Não tinha o James, o René na lateral esquerda, o Samuel Xavier, Canóbio, talvez o John Kennedy, pelo time que foi escalado, mas tinham algumas peças titular, principalmente no meio de campo, que era por onde passava muito o jogo do Fluminense. E aí, vamos, só para contextualizar o jogo inteiro, depois a gente passa mais individualmente. Aí o Fluminense começa a ter um pouco mais a bola, o Palmeiras baixa um pouquinho a linha e é interessante para o Palmeiras ter campo para correr também, só que o Palmeiras estava pouco ativo na marcação. Fluminense com muito espaço para jogar, com muito tempo para pensar, o Lúcio participando do jogo bem e o Palmeiras deixando isso acontecer
Até acho que o jogo estava bem administrado, até a hora que saiu o gol. E, assim, tinham tido umas finalizações de fora da área, né? Que o Carlos Miguel, que é outro personagem muito importante desse jogo, que a gente já traz, tinha feito duas boas defesas, acho que num chute de esquerda do Lute, num chute do Martinelli. Ah, tinha um chute do Savarino também, que ele vai no canto e espalma. E um Palmeiras, acho que confortável, assim. Fez o 2-0 e foi confortável, mas acho que não que baixou muito, mas achei que deixou o Fluminense ir gostando do jogo aos poucos. Dava pra ter dado uma escapada ou outra, e não foi isso que aconteceu, até que chegou no último lance do primeiro tempo, um dos últimos lances do primeiro tempo, e aí o Flaco Lopes erra um passe no meio, que ele não costuma errar. Contra-ataque do Fluminense, o Gomes até trava a batida e depois o Marlon vai muito mal, perde no corpo pro Lúcio Acosta, assim, é meio que deslocado e perde o tempo da bola e o Lúcio acaba fazendo gol. Essa pra mim tá na conta do Marlon e do Flaco, que errou o passe lá atrás, o Carlos Miguel nem tinha o que fazer. O segundo tempo é um cenário, no começo, né, meio parecido, só que um Palmeiras mais em cima. Não mais em cima do que o Fluminense estava em cima do Palmeiras, mas um Palmeiras que tirou a bunda lá de trás para pressionar um pouco mais na frente. E aí conseguiu, aos pouquinhos, ir retomando o controle do jogo. Acho que o Palmeiras tem tocado bem a bola. Em alguns momentos, quando o Fluminense subiu pressão, o Palmeiras teve dificuldade para jogar, principalmente do lado direito. Eu acho que algumas vezes o Gomes ele indica demais que vai fazer o passe no Kelvin, os caras sobem demais e aí o Kelvin fica meio vendido. Enfim, tem a bola na trave do Savarino num erro do Alan. E aí fica muito o Fluminense tentando vir pra cima, o Palmeiras aproveitando algumas transições. Em alguns momentos o Palmeiras conseguiu até controlar um pouquinho mais. Acho que longe de ser um jogo muito ruim do Palmeiras. Longe, bem longe de ser um jogo muito ruim. Acho inclusive que o Palmeiras fez um bom jogo. E acho que o Fluminense fez um bom jogo. Acho que foi um bom jogo de se assistir. Um jogo com chance para os dois lados, um jogo mais aberto, as duas defesas tendo dificuldade para travar os ataques. O Fábio fez boas defesas, o Vitor Roque chuta a bola no travessão ainda, e o Carlos Miguel também vai muito bem na reta final do jogo. Alguns pontos que eu quero destacar de novo, o Fluminense é um time bom, não vai ser fácil jogar contra o Fluminense, e não foi. O Palmeiras venceu por 2-1, somou os 3 pontos, se mantém lá em cima na tabela. Acho que o Abel mexeu em alguns caras no meio do segundo tempo para também pensando na sequência dos jogos. Vitor, Andrés, e aí acho que tem um ponto bem importante do jogo de hoje. Acho que o Marlon não fez um grande jogo. Acho que o Andrés não fez um grande jogo, senti ele disperso algumas vezes, segurando um pouquinho demais a bola no primeiro tempo em alguns momentos e perdendo bola na saída, não conseguindo se projetar tanto ao ataque para participar da construção. Então Marlon e Andrés não fizeram um grande jogo. E aí um outro principal também para mim foi o Flaco. Não acho que o Flaco fez uma grande partida hoje. Acho que errou demais, tomou algumas decisões equivocadas e também não acho que os caras vão jogar bola pra caralho. Pra mim, Flaco e André são os dois melhores do Palmeiras no ano, né? E acho que os dois não fizeram um grande jogo e mesmo assim o Palmeiras venceu. Isso é um ponto positivo. E mesmo assim o Palmeiras não jogou tão mal. Vou repetir, vou reformular. Mesmo assim o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras fez um jogo bom. Mesmo com eles não estando tão inspirado, sendo os melhores jogadores da equipe, os caras de mais controle, que faz a bola girar mais e que faz na criação, ao contrário do Vitor, que eu achei que fez um jogaço. Eu gostei muito do jogo do Vitor Roque, muito, muito ativo, pressionando a defesa adversária. Foram 4 ou 5 desarmes, 7 faltas sofridas, sustentando toda hora, ganhando muitos duelos a todo momento. Um cara incansável, um cara muito chato. Sofre o pênalti, bate e faz a jogada no segundo tempo, que era o lance do 2-0 e a bola acaba pegando no travessão por um detalhe, o Vitor não fez o segundo gol no jogo. Alguns outros pontos importantes, primeiro dos caras que estavam titular, Carlos Miguel, jogo muito bom do Carlos Miguel. Às vezes, ele pode não fazer o gesto técnico perfeito ou melhor, mas ele fez as defesas e garantiu o resultado. Hoje o Carlos Miguel fez defesas muito importantes, principalmente uma puxeta do Soteldo lá no final do jogo, que era a bola do jogo para garantir o resultado. Palmeiras, não sei se tentou pagar o chute de fora da área do Fluminense ou se estava
dando muito espaço e o Flu conseguia finalizar de fora. Fato é, foram bons chutes no gol do Carlos Miguel e ele foi bem em todos. Ah, aquela bola que pingou no chão, ele foi meio esquisito, foi, mas também é uma bola difícil, o cara tem um segundinho ali pra pensar. Acho que o Carlos Miguel teve uma boa atuação, mano, pra se destacar. Eu tenho falado aqui que ele falhou em alguns jogos, que às vezes tenha sentido meio ele estabanado. Hoje ele foi muito, muito bem pra se elogiar. Outro cara pra se elogiar a partida de hoje, o Murilo. O jogo que o Murilo fez hoje, e vocês sabem que eu sou um grande crítico do Murilo, foi excelente, mano. Ele ganhou todos os duelos pelo chão, ganhou todos os duelos pelo alto, saindo jogando com passe curto e passe em distância mais longa pelo chão, também com qualidade, não desesperou. Toda hora muito ligado. Ele tá numa sequência muito boa, acho que é importante isso destacar, porque ele faz um ano de 2025 que eu considero muito, muito ruim para o que o Murilo já apresentou no Palmeiras. E o Murilo começou esse ano muito bem, então acho que é bom destacar que ele tem feito bons jogos e que ele fez um grande jogo hoje contra o Fluminense, contra um time que é chato, um time que tem controle, que força muito no ataque. Ele fez um excelente jogo. O Kelvin, acho que é um cara que com bola ele tá melhorando cada vez mais, principalmente essa saída, os mecanismos de saída de jogo. Defensivamente ele ainda sofre, tanto que o Abel opta por entrar o Giai no segundo tempo para defender melhor o Soteldo, né? E assim, eu sei que dá a sensação de que o Soteldo conseguia driblar e tal, mas o Soteldo não teve nenhum drible tão efetivo assim pra cima do Jair. O Jair conseguia dificultar. E marcando, ele vai de fato incomodar mais do que o Kelvin incomoda na marcação, né? O Piquerez, pô, eu particularmente gostei do jogo do Piquerez. Acho que o Piquerez voltou a atingir um nível legal de atuação nessas últimas partidas. Acho que fez um bom jogo. A saída também tá passando por ele e defensivamente eu acho que ele sofreu pouco, assim, foi muito bem. Aí Marlon e Andrés, já falei, acho que foram um pouquinho abaixo hoje, na questão de dar mais combate, na questão de controlar um pouquinho mais. Acho que os dois. O Marlon menos isso, o Andrés perdeu algumas posses ali em setores perigosos que não precisava. E aí, Alan e Maurício, dois caras que participam e ajudam muito o time coletivamente. Importantíssimo para eles estarem em campo. O Alan fez um golaço. Acho que fez um jogo ok. Errou alguns dribles, algumas jogadas mais de efeito no mano a mano. Mas acho que, num geral, é um cara que agrega demais ao jogo do Palmeiras, mano. O golaço dele, ele faz várias boas jogadas de saída de pressão. Também na força, na passada longa, em velocidade. Acho que tem sido um cara que tem dado amplitude pro jogo do Palmeiras, né? Abrindo o campo, mas também tem caído para dentro e tem participado. E o Maurício é meio que o agente secreto desse time, assim. Tenho a sensação que ele e o Marlon são dois caras que vão ter pouco protagonismo, mas que vão ser importantes pro funcionamento. Hoje eu queria um pouco mais do Maurício, um pouco mais na tomada de decisão, um pouco mais de querer o decidir e não às vezes encontrar um passe e tal na questão de finalizar, mas ele tem sido um cara que tem aparecido demais pro jogo a todo momento e ele libera o corredor pro Piquerez e faz a bola andar e pressiona muito a defesa adversária e dá continuidade nas jogadas, algo que eu acho muito importante. Então acho que o Maurício fez uma partida bem ok, assim, hoje, no geral. O Arias entrou no lugar do Flaco. O Arias entrou no lugar do Flaco, mas o Arias não foi jogar na função do Flaco. Quem andou pra dentro nesse caso foi o Maurício. O Arias ficou jogando pelo lado esquerdo. E dá pra ver que ele tem um trato na bola diferente, né? Eu não sei se isso tá acontecendo, mas eu senti ele pouquíssimo, sem ritmo, no sentido de não movimentos tão automáticos, e pode ser porque ele não parou de jogar, né? Mas porque ele tá se adaptando ao jeito de jogar do Palmeiras ainda. Mas ele é um cara que clareia muita jogada, que arrasta muita bola, que tem força física. Então, assim, eu acho que o Arias entrou bem hoje. Acho que o Arias entrou bem. E acho que existe uma possibilidade dele ser titular no fim de semana contra o São Paulo. Mas ele tem que escalar a montanha. Pô, quando o Vitor Roque chegou, ele escalou um morrinho desse tamanho. No jogo seguinte, ele era titular contra o São Paulo. Então, acho que pode acontecer.
Lucas Evangelista entrou, acho que mais pra descansar o Andrés. O Andrés não faz um bom jogo, mas acho que o Abel não tiraria se não tivesse o clássico no fim de semana. E o Evangelista tá retomando seu ritmo cada vez mais. Um cara muito importante para comando dentro de campo, para saída de bola também. Ele baixa muito para participar. E é um cara que dá um pouco mais de consistência, né? Consistência defensiva pro time. É um cara muito ativo, marca toda hora, incomoda demais o adversário. Depois o Felipe entrou meio que já no finalzinho da partida. O Sousa tem sido uma das opções para ataque. Mas assim, você pega as. O Sousa até chutou uma bola na trave, né? Numa boa jogada do Gomes. Você pega para analisar os caras que entraram no Palmeiras hoje. Giai, beleza, opção pela lateral. Mas Arias, Evangelista, Sousa e Felipe Anderson já é um banco mais encorpado, sabe? Quando todo mundo está à disposição, é um banco com mais opções, com mais peças, com caras que conseguem manter um ritmo, com caras que mudam uma característica aqui ou ali, e que pode ser importante para o jogo. Então o elenco do Palmeiras está encorpando. Eu não vou cair no papo de novo que o Palmeiras fez um jogo ruim hoje. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que ter consciência que o Fluminense é um time bom. Acho que sofreu demais um pouco no final, muito porque o Fluminense se lançou também, mas podia ter matado o jogo se tivesse caprichado em contra-ataque, se tivesse caprichado em transição. Acho que faltou hoje o Palmeiras explorar as transições mais no segundo tempo para chegar lá com possibilidade de finalizar, mas até teve a bola na trave do Sousa, teve a bola na trave do Vitor Roque, teve uma outra roubada de bola do Maurício que ele dá para dentro e o zagueiro tira. Teve a cabeçada do Murilo, então o Palmeiras também teve chance. O Flu teve, mas o Palmeiras também teve. Então, acho que é um jogo importante. Esse acho que era um jogo de nível de competitividade alta, nível de intensidade alta, e que era um teste legal pro Palmeiras nesse começo de brasileiro. Tô tratando o Fluminense como um dos melhores times do Brasil nesse momento aqui, tá? Acho que é um trabalho bem feito, um time organizado. Então, no geral, eu gostei do que eu vi. Eu não entendi o porquê o Abel foi expulso. Eu confesso que não vi até agora. Depois do jogo, depois de vencer, acho que não precisava, né? Mas também, porra, não vai ser isso que vai tirar minha paz. O que mais teve no jogo de interessante? O pênalti eu já falei. E é isso. Acho que é um jogo importante para dar confiança, para se colocar na tabela. Era um jogo que você não conta 3 pontos automáticos, você tem que ir jogar. E acho que o Palmeiras sofreu um pouquinho porque perdeu o controle do meio do campo. O Flu é um time que gosta desse controle. Tinha Martinelli, antes tinha Bernal, depois Otávio, tem Lúcio, depois teve o Hércules quando entrou no Martinelli. Então, os caras também têm boas peças e tem um time bem organizadinho. Enfim, acho que no geral é isso. Líder do campeonato, pós-jogo entregue, tamo junto. Parem de falar que eu sou maconheiro, é que são 2h30 da manhã e eu tô gravando a porra do vídeo, caralho. Nem fumar maconha eu fumo, porra. Tá? Beijo no coração de vocês. Segue o líder!